Pessoal, quarta lista de cálculo A, o exercício 3, letra B, ele dá essa função x² menos 4 sobre x mais 2 para x diferente de menos 2 e a função vale 1 quando x for igual a menos 2. Ele dá essa situação e pede para que a gente faça o gráfico dessa função e a partir do gráfico faça a análise da continuidade. Para fazer o gráfico, vamos observar essa parte de cima da expressão. Esse x² menos 4 sobre x mais 2, ele vai ser útil quando x for diferente de menos 2. Como isso acontece, esse x² menos 4 ele pode ser escrito como x mais 2 vezes x menos 2. E você pode cancelar o x mais 2 com x mais 2, já que o x tem que ser diferente do menos 2. Ou seja, a gente pode trabalhar com essa função substituída por essa. Então, nossa função original, que era essa, pode ser reescrita dessa forma. Essa parte de cima, como o x é diferente de menos 2, pode ser escrita como sendo x menos 2. Foi o que eu coloquei aqui. E quando o x for igual a menos 2, a função vale 1. X menos 2 para x diferente de menos 2 é uma reta. Se é uma reta, eu preciso de 2 pontos. Então, eu vou atribuir valores a x. Eu coloquei o 0 e o 1. Quando eu coloco o 0 no lugar do x, 0 menos 2 dá menos 2. Então, eu marquei esse ponto aqui. Quando eu coloco 1 para x, 1 menos 2 dá menos 1. Quando o x é 1, o y é menos 1. Quando o x é 1, o y é menos 1. Marquei esse ponto e liguei os dois formando uma reta. Só que esse ponto onde o x é igual a menos 2, que é esse aqui, menos 2, a função não é essa aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa função e substituí o x por menos 2, só para ver qual seria o resultado. Se o x é menos 2, o y é menos 4. Então, se o x é menos 2, o y é menos 4. Então, esse ponto aqui dentro da função é um ponto aberto, porque não é essa função que eu vou usar quando o x for igual a menos 2. Eu só vou usar essa reta para os valores diferentes de menos 2. Porque quando o x for igual a menos 2, o y vale 1. Ou seja, quando o x for menos 2, o y vale 1. Por isso que eu marquei esse ponto aqui. Então, a função vem e nesse ponto ela tem um buraco que está escrito aqui em cima. Ou seja, a gente consegue observar que para todos os outros valores de x, essa função é contínua, menos para esse ponto aqui. E qual que é o problema de continuidade para ela? Ela é definida no ponto menos 2? Ela é definida aqui a bolinha fechada. E quanto que é a imagem do menos 2? É 1. Ela tem limite, analisando x igual a menos 2 pelo gráfico. Imagina uma reta sobre o x menos 2. Olha aqui, o gráfico está chegando dos dois lados no mesmo valor de y, que é menos 4. Então, ela tem limite. O problema dela é que o limite no ponto menos 2 é diferente da imagem. Se você observar a função aqui, quando você analisar o limite da função quando o x tende a menos 2, seja pela direita ou pela esquerda, ele vai ser essa função. Menos 2 com menos 2 dá menos 4. Porém, a imagem vai ser 1. Como esses dois valores são distintos, ela não é contínua em x igual a menos 2. Graficamente, isso pode ser visto com esse buraco, tendo que o ponto está aqui em cima.